Então, bem-vindos ao Cine Nuevo. Hoje nós vamos fazer análise do filme Entrelaços, um filme de origem japonesa, né? Então, temos aqui a presença do nosso amigo Carlos de Biasi, que é o doutorando em Tecnologia e Sociedade da UTFPR, né? Editor e jornalista da Universidade Federal do Paraná e professor da Pontifícia Universidade Católica. E também do Egon Bianchini Calderari, né? Que é mestre em Administração pela UTFPR e professor da mesma universidade no curso de Administração de Pato Branco. Então, é muito legal poder falar de um filme bastante emocionante, né? Eu gostei bastante de assistir um filme emocionante. E aí vamos iniciar aí com as primeiras impressões, então, do De Biasi, falando, né, do contexto geral do filme, das suas particularidades, né? Técnicas, vamos dizer assim. Bom, vamos lá, né? Então, espero que aí quem está assistindo de repente tenha visto e esse filme tenha deixado, assim, de repente, algumas questões no ar. Essa é a ideia da gente estar aqui hoje também discutindo ele. Ou quem está assistindo isso previamente, depois vai ver o filme como se fosse uma leitura apoiada também, saia com algumas inquietações, né? Porque eu acho que essa é a curadoria aí, né, que foi feita, né, principalmente aí pelo nosso colega Egon aí, e eu também já deixo os parabéns por ele ter colocado, encontrado, caçado esse filme por aí, né, que é o Entrelaços ou Entrelaçados, né, ele tem assim um duplo título, né, a ser encontrado, né, enfim, né, você acha as duas formas por aí, né, e aí a gente vai estar falando de uma preciosidade muito interessante, uma particularidade muito interessante da filmografia japonesa, né, que dá para a gente até fazer uma conexão com o nosso primeiro episódio, né, que a gente falou lá um pouco sobre o Daniel Blake, né, em que você tem uma aproximação técnica que tende a um naturalismo maior, né, assim, na questão dos personagens e no tratamento da câmera, né, nesse caso aqui, né, é um realismo japonês, né, assim, da filmografia japonesa, que é bastante diversificada, né, a gente tem vários tratamentos possíveis, né, aí dentro desse universo japonês, desde as coisas mais fantásticas do mundo, né, do mundo dos animes, enfim, né, dos mangás, né, os trabalhos lá de animação do Hayao Miyazaki, né, que descolam as coisas da realidade de uma forma muito incrível, né, traz uma fantasia muito grande, né, mas por outro lado é sempre importante a gente dizer que existe uma vertente realista muito interessante que vem assim daquele também podemos situar no movimento da Nouvelle Vague, né? Mas assim não tanto disruptivo como dentro dessa escola existe um tratamento, né, mais específico, mais voltado para a Nouvelle Vague japonesa. A gente pode pensar num tratamento mais real de trazer problemas que, digamos, incomodam as sociedades, né? Então, um grande exemplo do passado, que é mais ou menos um avô do que a gente vê aqui, né, é o cinema do Ozu, né, Yasujiro Ozu, né, Ozu ou Ozu, né, que lá nos anos 50 já vai se preocupar com problemas familiares, né, de pequenos núcleos urbanos, né, assim dessa cidade que é grande, a megalópole, né, talvez a ideia da megalópole primeiro espanta, né, vinda desse Oriente, né, assim, desse pós-guerra, né, e aí você tem essa megalópole feita de muitas pessoas, mas com núcleos que vão ficando cada vez mais pequenos, né, menores, e aí as preocupações relacionadas a isso, né, e aí eu destaco alguma característica desse tipo de cinema bastante realista, né, enfim, que trata dos temas mais domésticos, vamos dizer assim, né, ou dos problemas sociais próximos, né, não se preocupando tanto, e aí é um pouco diferente, né, daquela outra ideia lá do Daniel Blake, que se falava muito do Estado, de coisas maiores, né, aqui a gente esse tipo de cinema está tratando muito dos problemas das unidades familiares ou próximos a eles, né, assim, as instituições que fazem isso, né, nesse caso aqui do Entrelaço, a gente vai ver também a questão da escola, né, bem colocado. Mas, enfim, né, toda essa problemática, né, ela acontece de uma maneira muito sutil, né, e aí, né, fazendo já, assim, um salto quase
quase impensável, né, para o filme em si, e também para a própria carreira da diretora, né, que é a Naoko Ajigami, né, que vai trabalhar muito nessa linha. Os filmes dela trazem essa questão de uma comédia leve, né, muito leve, muito sutil, e também as relações sociais tratadas de uma maneira muito sutil, delicada, né, e eu não digo que é por ser uma diretora, uma realizadora, enfim, muito importante, né, ver essa carreira dela e ver um filme de uma realizadora aqui, mas eu não quero dizer que é pelo fato dela ser mulher que isso é tratado de uma maneira delicada. Isso tem a ver com o próprio movimento cinematográfico onde se insere, né, essa questão desse realismo japonês, né, que daí a gente vai ter vários filmes aí, eu me lembro de um que chama A Partida, né, que é um filme, né, de Oscar aí, que ganhou o Oscar, acho que em 2000, não vou lembrar agora exatamente, mas é nos anos 2000, né, 2006 ou 2007, que tem muito disso, né, esse tratamento de um tema complexo, né, no caso aqui, né, assim, a questão do transgênero, né, mas de uma forma muito sutil, delicada, né, assim, realista, sem necessariamente fazer uso, né, de grandes momentos melodramáticos, né, e aí a câmera, a parte técnica, a fotografia, né, tudo isso caminha nesse sentido, né, é um estilo de realização que muitas vezes deixa de lado o diálogo, o 100% diálogo o tempo todo, né, aquele que coloca mais na imagem e talvez no posicionamento, na forma como os atores observam o mundo, né, a sua tese, né, então é o que a gente vê tecnicamente aqui, são movimentos de câmera muito leves, né, muito objetivos, quando a câmera precisa se mover, né, mas em geral também, como realização, como mise-en-scène, se a câmera precisa ficar estática, ela fica estática, e a gente vê toda a situação a partir daquilo, ou com um movimento muito sutil, quando alguns personagens contam algumas histórias, né? Ou então mais lá para o fim do filme, né? Quando a gente tem assim, a confrontação entre a mãe real e a mãe, vamos dizer assim, a mãe biológica e a mãe real, a gente pode colocar assim, né? Talvez que é melhor, né? Nesse momento a câmera fica parada o tempo todo. Você não tem esse abuso de se aproximar dessa cena, né? A Naoko aí muito inteligentemente coloca a gente como um observador externo, né? Como se a gente não devesse interferir naquele momento, né? Então é muito interessante enquanto trabalho de câmera, né? Enquanto trabalho de decupagem, esse tipo de coisa, né? No mais, a gente tem aí na questão de uma trilha sonora, né? É uma trilha sonora que, de novo, né, é uma característica bem de cinemas orientais ou de filmes orientais, né, de tender por um certo lirismo na música, inclusive muitas vezes até extremamente melodramático em alguns momentos, mas no Entrelaços eu acho que ele, assim, pode até chegar a fazer isso, mas ele não vai para o lado melodramático musical, né? E aí também é uma questão bem interessante. É bem legal também de salientar que a Naoko Ajigami tem vários outros filmes anteriores, acho que o Egon aí vai falar um pouco sobre isso, de repente, né? E que eles também trazem essas temáticas muito parecidas com o que a gente viu aqui, não na questão do transgênero, mas com outras questões que são também importantes com relação a isso. A ela interessa muito a espiritualidade, e nesse filme a gente vê esse jeito do ser estar, né, enquanto assim, um ser social espiritual, né, tem a questão aí bastante do budismo no filme, né, e aí você tem essa coisa de que ela mesmo diz, né, que meus filmes, eles trazem um aconchego emocional, ou uma cura emocional, né. Então, eu acho que isso está muito bem claro, e a gente vai caminhando com esses personagens. A gente fala tecnicamente também do casting, muito inteligente, né? Muito assertivo esse pessoal que foi escolhido, né? Aí para fazer, né, esse filme do Entrelaços, né? Então, é o que me parece, assim, enquanto um conjunto de características técnicas que devem ser observadas nesse filme, né? Que vai, digamos, ali fazendo com que você entenda um pouco mais como que esse quadro e esses quadros entre si, eles se relacionam.
né? Então é meio por aí a minha visão técnica desse filme. Muito bom, De Biasi. E Egon, o que você poderia falar em termos gerais do filme, né, da sua contextualização, do enredo, enfim, do roteiro, né? Que eu acho que é um roteiro bem diferenciado quando se comparado nós estamos acostumados a assistir no mundo ocidental, né? Tem semelhanças, obviamente, mas também tem diferenças por conta das diferenças culturais que existem, né, entre e o Ocidente. O que você poderia falar para nós? Bem, boa tarde, De Biasi, boa tarde, Francis. Prazer novamente estar com vocês aqui, né? Esses papos são ótimos, né? Eu particularmente gosto muito, né, de compartilhar com vocês essas percepções sobre os filmes. Bem, a gente tem que entender também, né, qual é o papel, né, o que almeja Naoko Jigami nos filmes dela. Os filmes dela são muito introspectivos e buscam explorar relações estritamente pessoais, assim, do sujeito com família, do sujeito com a própria realidade. Nós podemos perceber nas transições de cena, principalmente no início, quando a Tomo, né, ela é abandonada pela mãe mais uma vez, ela passa muito tempo sozinha. Então, essa é uma dinâmica que a gente não vê muito, né, no cinema ocidental, né, que é um cinema, principalmente, né, hollywoodiano, né, que é um cinema que busca explorar principalmente sensações, gerar euforia, né, no espectador, fazer com que o espectador esteja sempre ocupado com algo, né. Então, ela, a partir do silêncio, ela consegue trabalhar essa introspecção de uma forma um pouco mais sensível, né, com uma sensibilidade um pouco maior. É interessante mencionar também que o título original, né, me corrijam, por favor, Francis, se eu estiver pronunciando da forma errada, Kareraga Honki de Amutokiwa, tem uma tradução literal, a gente pode também remeter a quando eles estão com muita fome, né? Então, a própria Jigami, ela vai explicar isso, né, numa entrevista que ela deu pro Festival de Berlim, durante o Festival de Berlim de cinema, que inclusive esse filme foi premiado com o TED, né, de melhor filme estrangeiro na audiência popular, né, pelo júri popular. Ela explica o seguinte, né, que a comida como uma construção afetiva, de afeto entre família, né, e a gente percebe que esse é um tema recorrente, né, e posteriormente a gente pode explorar isso um pouco mais, mas ela fala que o título do filme emerge quando ela leu num artigo, numa publicação de revista, uma história de uma mãe que fazia para a filha comidas fictícias, né, a partir do que ela tinha, né, entregava para a filha porque ela não tinha, né, recurso, né, material, não tinha dinheiro para comprar para ela. Ela achou que aquilo lá foi muito, né, marcante para ela. O tricô também, que é incluído no filme, faz parte de toda a construção narrativa da história, também foi incluído a partir de experiências dela, né? Ela retrata nessa mesma entrevista que a primeira foi pelo fato de que ela viu um casal homossexual numa revista e ela achou super legal aquilo, né? Ela falou, pô, que legal, né? Que legal, né? Um casal gay numa revista e eles tricotavam juntos. Ela achou muito bonito aquilo, ela achou muito legal. Então, ela resolveu trazer isso para o filme. E a outra questão também é que quando ela retorna ao Japão, depois de ter estudado fora do Japão, ter ficado quase 20 anos fora, ela usava o tricô da mesma forma que a protagonista, a Rinko e posteriormente a Tomo, utilizam, né, como forma de descontar a raiva que ela sentia, porque ela tem um choque, né? Depois ela vai para o Ocidente, ela percebe uma sociedade mais aberta, né, com mais possibilidades, principalmente, né, para as mulheres, e ela retorna para o Japão, uma sociedade patriarcal, mais estrita, né, que ela percebe, né, é uma experiência dela, né, como mais preconceituosa, né, mais tradicional nesses aspectos. É interessante também que no filme ela explora muito as paisagens, né, de vilas menores do Japão, ela foge um pouco das megalópolis japonesas, né, a visão que a gente está habituado a ver, né, tecnológica do Japão, né, hiper desenvolvida, e foca em paisagens, né, o rio, as árvores de cerejeira, que são símbolos marcantes, principalmente, né, dentro dos animes japoneses, né, eles exploram muito essa imagem, né, então, um confronto entre a tradição patriarcal, né, do sistema social e a tradição japonesa da beleza, das paisagens, né, que ele tem a ofertar. Esse filme, ele ganhou um prêmio, como mencionei, no Festival de Berlim. Os filmes anteriores dela seguem essa mesma pegada. Nós temos o Megane, de 2007, Óculos, que também foi premiado no mesmo festival.
Esse filme foi originalmente lançado no próprio Festival de Berlim e veio estrear posteriormente no Brasil em 2018. É perceptível também que esse filme não é para as grandes plateias, né? Ele foi um filme produzido para um público mais estrito, para festivais menores. Aqui no Brasil, ele estreou no Festival Mix Brasil e também foi premiado, recebeu o prêmio de melhor longa estrangeiro, né, no ano 2018, se eu não estou enganado. Mas é uma história muito sublime, muito sutil, muito bonita, né? Eu admiro muito a capacidade que ela tem de tratar temas complexos, né? Que muitas vezes são abordadas ou ganha uma abordagem mais chocante, mais impactante, né? Nas telas do cinema ocidental, de uma forma mais amena, né? Dentro, né, de uma construção familiar. Muito bom, Egon. Eu percebi nesse filme uma mudança de foco também em relação aos filmes que retratam, né, a questão de gênero, as relações de gênero, né? No Ocidente, por exemplo, a gente foca muito na intolerância de gênero, né? Foca muito na violência sofrida, no preconceito, na discriminação, enquanto esse filme há sim as cenas, né, de intolerância, mas também há um foco muito grande na tolerância propriamente dito, né? Então fica ali ao longo do filme o foco no afeto que se desenvolve, né, entre a Rinko, né, e a Tomo, né? E eu acho que é essa beleza que a gente não consegue muitas vezes ver em alguns filmes do Ocidente, né, que foca sempre na violência, sempre enfim, é uma maneira também, e isso casa bem, né, De Biasi, o tipo da filmagem, né, o tipo da filmagem, porque quando tem aquela cena de violência, é preciso mostrar a ferida, é preciso mostrar o soco, é preciso mostrar, né, com ênfase, né, e não é o que acontece ali. Também gostei muito do filme, é um filme realmente muito bonito, e é uma oportunidade ocidentais debater as relações de gênero a partir de uma perspectiva de uma sociedade diferente da nossa, de uma tradição diferente. Parece ter sempre os mesmos problemas, não somos muito diferentes em termos de humanidade no mundo inteiro, mas que talvez deem focos distintos para tentar entender um fenômeno que é o fenômeno da discriminação, do preconceito, né? E como que você vê, assim, né, De Biasi, a maneira como a produção é feita tentando valorizar os aspectos simbólicos do Oriente, né? Porque isso tem uma para nós, né? Então, como que você percebe isso? Há esse esforço de no filme de tentar ressaltar, mostrar para o Ocidente a simbologia do Japão, por exemplo? Eu acho que o filme passa por uma construção em alguns momentos de uma imagem assim romantizada, né? Assim, porque talvez talvez seja isso que esses personagens estejam sentindo naquele momento, né? Então até essa sequência das cerejeiras, né? Ela é lindamente filmada, né? Tem uma coisa bem interessante. Você está passando por esse certo romantismo da imagem, um certo lirismo. De novo, eu não estou pegando pelo lado negativo, eu não estou dizendo que está aí assim idealizando para te fazer ficar iludido com aquilo, né? Mas também, por outro lado, eu penso assim, o quanto que essa romantização, que talvez, do ponto de vista normativo, talvez seja reservada, né, somente aos casais clássicos, né, digo assim, ao normativo homem e mulher, o quanto também isso não pode, né, e por que não pode também, né, passar esse romantismo, né, com assim qualquer outra configuração de família, né, e de casal, enfim, né, tal qual eles colocam ali, né? Então eu acho isso bem interessante, e eu acho também que durante a realização, já está a questão assim, de uma simbologia, porque eu acho que tem sim uma simbologia por trás, né, mas eu acho interessante o quanto que o filme, ele te põe nessa posição, né, e ele faz você ver, né, lógico, né, um bom filme faz isso, você vê ali pelos olhos da protagonista, né, que no caso ali é a Tomo, né, e aí o quanto que
o quanto que esse olhar, assim, vejam a primeira vez, né, em que vai aparecer a Rinko, né, o quanto que é preparado, o tio prepara ela e tal, e o quanto que é estranho realmente aquele primeiro encontro deles, né, o quanto que, assim, é delas, né, o quanto que isso causa também um certo estranhamento na gente, né, causa, assim uma certa curiosidade, mas ao mesmo tempo, meu Deus, o que então mudou tudo a vida, né? O que ele tá fazendo? E ela já sabe de tudo isso também, né? Mas aí a forma como ela faz a aproximação, né? E as duas personagens se encontram, né? E aí você tem uma preenchendo, de certa forma, o vazio da outra, né? E aí você também acaba entrando e assim, passando por essa naturalização daquilo ali, né? De você pensar, poxa, mas por que não, né? Óbvio, né? Sim, muito claro, né? Então é um filme que, de certa forma, ele assim, ele desafia a intolerância do espectador, né? Ele desafia, mas ele não desafia pelo choque, ele desafia, assim, pela naturalidade, te perguntando a cada sequência, por que não? Por que essa personagem não pode fazer isso também? Por que ela não pode ser assim, uma grande cozinheira, né? Por que ela também não pode tomar uma cerveja? Veja que tem até esses papéis ali, né? Como que eles dividem esse trabalho, né? Então, assim, essa relação deles, existe uma realidade, né? Existe esse realismo que eu citei antes da câmera, enfim, né? Do roteiro, mas também existe existe esse espaço para se pensar esse modelo, né? Tipo, é uma idealização, né? Mas é uma idealização que te pergunta, que te questiona, por que não pode ser assim também, né? E eu acho que como espectador a gente acaba sendo levado por isso e vai embora, e aí você é muito fácil se apaixonar por ela, né? Como o próprio tio fala, né? Nossa, eu olhei ali, eu vi o cuidado que ela estava cuidando da minha mãe, e isso, cara, assim, me tocou, e não importava quem fosse, né? Ali eu me apaixonei pelo ser que estava na minha frente. E acho que um pouco também a gente, como espectador, acaba, assim, torcendo demais e até, enfim, vibrando ali, né, com os momentos em si, né? Com relação a essa coisa da metrópole, também concordo ali com o que Egon fala, né, que é essa questão de não é localizado, você não consegue pensar. Eu fiquei pensando, bom, não é Tóquio, ok? Se for Tóquio, deve ser assim, alguma coisa muito longe, né? Assim, porque é um universo muito grande, não dá nem pra gente localizar, né? Mas dá pra ver que é uma cidade assim menor, né? De algum lugar, e isso não interessa, né? Não é colocado claramente como um grande símbolo, né? Da coisa, né? Agora, essa parte espiritual, né? Nos símbolos, né, nessas coisas que remetem até ali a esse ritual, que é um ritual que, se a gente pega do ponto de vista estrito religioso, ele é profano, né, assim, do ponto de vista das regras, né, onde já se viu, né, ela fazer 108 falos de tricô e queimar eles como uma libertação, né, assim, do ponto de vista estritamente religioso das regras, é profano, mas ganha uma dimensão que, enfim, é 1000 vezes mais bonita até do que você mostrar aquela coisa clássica, né, de que vai lá, tem as 108 badaladas, né, lá do templo, né, e aí etc e tal, né. Mas, por outro lado, eu vejo assim, claro, não existe uma punição para ela sobre isso, né, porque a gente está falando de um outro universo religioso também, né. Você vê que tem uma cena lindíssima do casamento ali, né, em que eles estão observando o casamento, o quanto que existe tolerância em tudo isso, né? Mas eu acho que nessa jornada simbólica dela, que eu vejo assim que existe assim algum traços, né, características do budismo, né, trazendo isso, né? E ela mesma fala, eu coloco muito isso nos meus filmes, né? Porque eu acho que um filme ele tem que te fazer bem espiritualmente, né? E aí você pensa, poxa, que realizador incrível, né, de se descobrir, né, que realizador que fica oculta muitas vezes aí nos meandros de uma cinematografia mundial, né, em que a gente se perde, né, perde esses valores tão interessantes, né, que eu acho que poderiam ser, assim, debatidos, exibidos, certo? Eu não vejo muito problema de exibir esse filme até, assim, em uma TV aberta. Poderia se ter isso. É uma história legal, é uma comédia leve, você dá risada,
né? Poderia se trazer muitas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, o quanto isso choca a visão tradicionalista, né? Assim, de um ponto de vista muito sutil, né? Com a argumentação, assim, mais fina e cristalina que você consegue fazer, né, de um filme que é irreparável, né, nesse tratamento dos personagens, tratamento absolutamente humanístico, né, que é dado, e o quanto que isso causaria de choque, né? Se a gente colocasse esse filme na sessão da tarde, quantas pessoas vocês acham que iam fazer algum tipo de protesto ou alguma coisa assim, né? Justamente por estar ali, né, trabalhando, né, essa questão de dar humanidade, de dar uma normatividade, né? Enfim, né? Não é errado até essa palavra normatividade, mas assim, dando uma cotidianidade, né? A esse relacionamento deles, né? Enfim, são questionamentos que me vêm, assim, que eu vou costurando aí conforme vocês estão me falando, né? Enfim, vocês colocariam isso aí na sessão da tarde ou não? De Biasi, essa é uma questão que eu vou fazer para o Egon reformulado um pouco, né? Eu acho assim que é um filme que, se tivesse na sessão da tarde, de uma maneira geral, para pessoas que não têm, todos nós temos nossos preconceitos, mas que não tem isso enraizado, não tem aqueles problemas estruturais, psíquicos estruturais, é um filme que ajuda a diluir os nossos próprios preconceitos, né? É claro que sempre tem aqueles radicais que estão fixos nos seus preconceitos, nas suas violências íntimas, né? E aí, Egon, queria exatamente estender esta questão para você, né? O filme trata das questões associadas à sexualidade, por exemplo, né? O aparecimento, né, do seio como... dos seios, né, como um protagonista do afeto, né, um protagonista que não é só uma questão biológica, tem ali uma maternidade envolvida, né, então o seio é como um âmago da maternidade também. Fala da questão dos 108 pênis de lã, e aí é engraçado, eu tenho algo que não é muito comum entre nós, né, eles até brincam em determinado momento, esse daqui até parece com o marido, né, da Rinco, né? Não, o meu é maior, o meu é menor, não sei, faz uma comparação, uma brincadeira, na frente da menina, a menina dá risada, né? Ela pergunta em um determinado momento, né, a Tomo, né, o que aconteceu com o seu pênis, né? Eles cortaram fora, tiraram, enfim, o que aconteceu com ele, né? E, enfim, tem uma análise em cima disso, né? Isso é abordado não de uma forma como geralmente uma coisa assim, de repente, como se fosse um tabu falar disso, né? Como que você vê isso, Egon, essa forma de tratar a questão da sexualidade, né, no filme? Eu vejo como natural, né? Até isso me surpreende a gente quando nós estamos assistindo, né? Nós estamos tão habituados, assim, né? A gente até, né, no primeiro momento pensa, nossa, mas ela tá falando sobre os seios dela com a criança e depois tá falando sobre, né, o fato dela costurar os pênis como forma de libertação, e eles falam abertamente sobre isso, mas assim, eles levam isso tudo com naturalidade, né? Uma questão que muitas vezes a gente, né, muitos preconceitos são levantados a respeito, né, dos debates sobre sexualidade, né? Mas a sexualidade, nesse caso, ela é abordada de uma forma leve, né? A criança, ela está aprendendo sobre o corpo dela, né? Isso ajuda também ao fato que ela vai se orientando, né? E na verdade, é uma construção afetiva que permite, né, que isso seja trabalhado. Eu acho que isso, na minha concepção, né, refletindo um pouco mais sobre a pergunta, Francis, está relacionado principalmente à construção afetiva de família, né? Uma família que ela é constituída pelo afeto e ela se mantém pelo afeto, ou seja, há uma liberdade entre os membros da família em compartilhar segredos, em compartilhar as intimidades, sem preconceito, sem pensar que vão ser julgadas, com uma contraposição àquilo que ocorre fora da casa, né? Que a Tomo, né, primeiramente, ela algumas crianças começam a tirar sarro pelo fato da mãe dela ser ausente, né? 10 amigas protegem ela, mas posteriormente, né, quando as amigas ficam sabendo que ela
que ela tem uma mãe adotiva, né, como mãe adotiva uma mulher transexual, elas também se opõem quanto a isso. E a gente percebe o quanto isso não vem da própria criança, porque a própria Tomo era resistente a muitas coisas, porque ela não tinha um afeto em casa, ela não tinha liberdade em conversar com a mãe, ela não tinha acesso à mãe. Então, uma contraposição a esses aspectos, né, do condicionamento social, né? Não, aqui você está livre para ser quem você é, né? Você pode ser quem você é sem qualquer tipo de amarra, qualquer tipo de preconceito. Eu acho super interessante também, pensando e assistindo, nós podemos perceber o seguinte, como a maternidade ela é problematizada dentro da construção do filme, né? A mãe abandona a filha, né? Não liga para a filha. E depois, isso é, né, de fato, pelos outros, isso, de fato, para a sociedade ali, para a mãe do colega dele, do amigo, do amiguinho da Tomo, isso não é problema nenhum, né? A criança é abandonada pela mãe. Mas o fato dela ter sido adotada, né, por um casal que não segue o perfil heteronormativo, né, vigente, aí é um problema total, assim, para a mãe dela e para os outros também, né? Então, acho interessante, assim, como a maternidade também foi problematizada no filme, né? No sentido de que, né, para a sociedade, né, não há problema, né, a criança ser abandonada pela mãe, mas há um problema em ela ser adotada por uma mulher trans, né? Sendo que o importante no caso, né, como o filme ele denota a todo momento, é o afeto, né? Não é a relação biológica constituída. E ao mesmo tempo também, eu acho super interessante, eu acredito que a Ujigami ela faz isso propositalmente, como ela suprime a imagem do pai, o masculino como causa de todos os problemas, né? Veja, a mãe do Makio e da irmã dele, que é mãe da Tomo, foi abandonada, na verdade, pelo marido. O marido fugiu e deixou ela sozinha, só retorna morto depois, como ela mesmo diz, né? Porque eles ainda estavam oficialmente casados. A própria Tomo não tem pai. Então a figura paterna é totalmente ausente ali naquele espaço, né? E como como o Makio, ele também, ele não tem aquele perfil masculino heteronormativo, né? Como ele é uma pessoa sensível, como é uma pessoa aberta. Então, ela desconstrói a masculinidade e, ao mesmo tempo que ela problematiza a maternidade, parece que gera uma sensação de vazio. Tudo bem, mas e o pai? Né? Quais os tipos de responsabilidade que os pais têm em relação aos filhos, né? Simplesmente desaparece. Eu acho que essa sensação de ausência, ela é muito marcante, até porque a gente sente assim, não, mas peraí, sente um conflito, né? A mãe da Tomo, ela abandonou a filha, mas ela teve problema com a mãe dela, problemas, né, interpessoais com a mãe dela, e ela aprendeu a ser mãe daquele modo, né? E as consequências sociais, né, do abandono da própria mãe, né, da avó da Tomo, também refletiram sobre a educação da filha, que refletem sobre a educação da criança, né? Então, eu acho super interessante, assim, como a autora costura isso, né? Essa sensação de ausência, né? Do masculino, e depois traz um protagonista, eu acredito que é um protagonismo dos três, né? Porque as histórias, elas se entrelaçam, né? Numa construção afetiva, assim, muito, muito legal, né? Então, em certos momentos, né? A Tomo, ela assume protagonismo em certas cenas, depois o Makio também focam nele na relação com a mãe, depois também direcionam para a Rinko, né, toda a construção dela, e o afeto, né, que a Rinko teve, né, a compreensão da própria mãe dela sobre quem ela é, né, como isso também molda a construção da Rinko depois como mãe, e como isso, esse afeto que ela recebe é direcionado posteriormente a Tomo, né, como uma filha, né. Então os seios também como sinal de uma maternidade que não se constitui biologicamente, mas pelas relações estabelecidas de afeto no núcleo familiar. Uhum. É simbolicamente aquilo que nutre, né? Aquilo que traz assim traz o conceito da maternidade. E aí se pega, ó, é muito interessante essa visão aí de que não existe, onde que tá o pai, onde que tá o masculino, né? No filme, se você pega até aquela história paralela, né? Que vai se desenvolvendo paralelamente do amigo, né? Que também, né, tem ali uma descoberta de uma homossexualidade, de alguma coisa assim, de um interesse, né, de alguma coisa assim, né, que o menino tem, né, e aí
ele também não tem pai, né? É a mãe quem faz, né? No caso, esse papel punitivo, né? Sobre a sociedade, né? Esse papel que a sociedade faz de achar tudo aquilo muito estranho, né? De achar o relacionamento lá, né? Dos dois estranho, de achar esquisito, de culpar o filho, né? Enfim, daí ele acabar tomando remédios e tal como uma forma de sair, né? Enfim, o quanto que é doentio esse tipo de relação mais corriqueira, comum, né? E o quanto que é saudável essa outra relação que eles têm do outro lado, né? Acho que isso fica bem claro nesses paralelos que o filme vai criando, mas também é um personagem sem pai, né? Se você observa. O que eu acho interessante também de ressaltar em segundo plano, né? Porque está nesse plano familiar, né? A maior parte do filme, mas ressaltar essa escola, né? O quanto que a escola em qualquer lugar do mundo, né? É um local de conflitos, né? Ela é um local assim, onde as coisas se impõem e você precisa de alguma forma, né? Saber lidar com elas, ou te faz sofrer, né? Como que a visão dos outros, né? Já vai sendo moldada, e o quanto que também essas assim, são pré-adolescentes, né, assim, vamos dizer 11 anos e tal, mas assim, o quanto que acho que o filme mostra isso, né, o quanto que eles já sabem, né, o quanto que é conflituoso isso, né, não sabe como lidar, mas o problema já está dado, você já tem essa consciência, né, ela por si, né, a Tomo tem consciência do quanto que é estranho, e daí é esse papel da descoberta dele, né, o filme, e também o amigo dela tem essa coisa, né, fala assim, nossa, quando eu vejo aquele garoto lá, eu assim, me sinto com um comichão, né, o que vai ser de mim, né, me pegou muito essa frase, assim, né, ele já sabe, ele vê, ele percebe, né, que existe, assim, um conflito muito grande naquilo e que ele vai ser julgado por aquilo lá, sabe? Então, assim, eu acho muito interessante essa visão, é uma visão já bastante madura, se a gente for ver, né? Então a gente, às vezes, tem que parar de pensar que a criança está naquela redoma de vidro, ela já conhece muitas coisas, né, nessa idade, esses problemas já estão dados, é muito de você discutir, né, mostrar e não torná-los tabus, né, porque o tabu é aquilo que corta, que coloca numa caixa preta, que distancia, né, do qual não se pode falar, né, e eu acho que esse filme, ele traz muito essa discussão, sim, se pode falar, se pode expor, né, essas questões, ou o diferente, a crianças dessa idade, né, e assim, elas vão entender de um jeito especial delas, assim, né, específico delas, longe, talvez, assim, das lentes dos mais velhos, que tendem a ver isso com mais dificuldade, com mais problemas, com mais tabus, né? E aí, talvez, essa instalação dos tabus que a gente faz sobre, né? O não falar, o que é proibido, o que se fala cochichado, né? Como a senhora vai falar com ela lá, aquele esquisitão aí, se precisar de alguma coisa, né? Assim, é tabu, não pode falar alto, né? E o quanto esse filme ele mostra que assim, você não precisa gritar, mas assim, você pode falar num tom normal e você vai ser compreendido nessa questão de alguma forma, tá? Então acho que esse foi um grande ensinamento que esse filme me trouxe, e espero que quem assistir aí consiga observar isso também, né? O quanto que ele é uma peça de educação para a tolerância, sabe? Tem uma estética muito bonita no filme, que na verdade é uma estética feminina como protagonista do filme inteiro, né? Por exemplo, inclusive até no incidente no supermercado, os policiais, a forma como os policiais se comportam, não é dentro de uma perspectiva masculinizada, né, do macho alfa, não, tem toda uma forma de tratar ali, de uma estética mais se não é acolhedora, pelo menos não é aquela preconceituosa, aquela impositiva, né? E a própria, como bem o Egon falou, a postura do Makio, né? Tem uma frase que eu achei lindo, talvez uma das frases mais bonitas, né? Em que a Rinko está passando ali por um momento de sofrimento, né? Por conta de toda a situação, e ele diz assim, até coloquei entre aspas aqui no filme, né? Aceito os seus sentimentos, todos, como se dissesse assim, eu a recebo completamente, né? De fato, assim, as sutilezas do filme vão
as pessoas mais sensíveis, né, vão sensibilizando a gente para sair daquelas nossas pré-concepções, né? E aí eu vou perguntar uma coisa, né, Egon? Tem uma passagem que é a passagem lá do barbante, que elas conversam entre elas, né? A ideia do armário, que é totalmente arquetípica, até, eu posso dizer assim. Como que você viu essa cena? Como que você sente essa cena? Porque eu acho que depende muito de cada um de nós, das nossas experiências, né? Como que a gente lida com esses segredos nossos, né? Como que a gente se cura nesses processos, né? É interessante, primeiramente, a percepção da Rinko, né? Como ela percebe, né, que a menina, ela sofre, mas ela não consegue externalizar isso, é por isso que ela se tranca no armário, porque provavelmente ela, na verdade, ela passou isso na adolescência, né? Sendo obrigada a se vestir como homem, sendo obrigada a se comportar como homem, né? E eu acho interessante a sensibilidade dela. Não, peraí, né? Eu vou resolver essa questão para você, né? Então, daí, novamente, a gente tem o papel do novelo, né? Acho que tem também uma outra metáfora, não somente do armário, né? Mas o fato de costurar essa relação, né? De constituir a relação, né? De mostrar que ela tá aberta, né? E que ela passou por tudo isso, que a Tomo passa também, né? Em relação a julgamentos, né? Sociais, pré-concebidos, pré-constituídos. Mas eu vejo, né? Além disso, também a forma com que esse desenrolar, né, o desenrolar do novelo, né, vai sendo estabelecido no filme, né, para mostrar também que uma família, ela é conflituosa, e ela é conflituosa porque envolve afeto, né, e elas estavam se conhecendo ainda e já tem algumas passagens marcantes, e a Tomo não passa por um bom momento. Então ela vê, né, o novelo, ela vê a possibilidade de conversar com a Tomo dessa forma, né, sem ela mostrar a face, né, sem ela se expor tanto, né, o julgamento talvez dela, né, de forma assim, que primeiramente ela se coloca na situação, né, explica para ela, ó, vou contar um segredo meu, né, então ela proporciona essa abertura, né, ela não impõe sobre a menina, né, que ela fale, que ela externalize. Até numa cena anterior foi esse o grande problema, né, que gerou um certo atrito entre as duas, né? Não fale, né? E a Toma, ela tem, é interessante, eu acho que as atuações são muito boas, assim, incríveis nesse filme, porque a Toma, ela tem internalizado, assim, né? Ela é uma menina muito forte, né? Muito forte, ela aprendeu a ser resistente, né? Porque ela não teve afeto, ela não teve sentimento, então para ela é muito difícil se abrir, né? Então a forma que a Rinko costura a relação com ela, né? Primeiramente demonstrando, olha, né? Como se ela dissesse assim, eu não sou seus pais, né? Eu não sou o modelo de pai e mãe que você se habituou, né? Você pode conversar comigo, você pode se abrir comigo, né? Então acho que isso pavimenta posteriormente depois a relação entre as duas, né? Que permite, né, que as duas se conheçam de fato, né? Que uma se identifique na outra, né? Eu acredito que seja essa a proposição. Muito bom. Tem uma questão também que me chamou muita atenção, porque tanto na cultura japonesa como na italiana, que no meu caso fazem parte da minha vida, né? Eu sou da descendência japonesa e italiana, é de que comida é afeto. Né? Comida é afeto, necessariamente. E ali, especificamente nesse filme, a maneira como as filmagens das comidas são feitas. É colocado ali em evidência toda cena que tem alguma coisa para ser degustada, ser apreciada, e não só explorando o paladar, mas explorando o visual, né? Isso fica muito claro para mim no filme, diferente em muitos outros que a pessoa está comendo correndo, né? Não dá o devido valor à estética da alimentação. E, de certa forma, isso fica muito presente no filme ali, né? A beleza, né? Essas várias cenas, né, da filmagem. Eu não sei, você percebeu? Eu parei o filme e fui comer, tá? Sim, só para avisar vocês. Eu parei o filme e fui comer, porque é isso aí que você está falando, Francis. Eu fiquei impressionado, assim, também com essa forma de... Essa estética, né, da comida, assim, da valorização, né, de algo que é
E o que mais que vocês falariam do filme? Assim, uma curiosidade, alguma coisa para a gente finalizar daí? Eu até diria, assim, pegando essa coisa da comida, que ela é o que te faz bem, mas ela também é o que ela pode te fazer mal, dependendo da memória afetiva. Então, acho que é comida e memória afetiva, né? Porque quando ela senta lá com um negocinho que ela come todo dia, que a gente vê no começo do filme... Onigiri, o nome. Como é que é o nome mesmo? Desculpa. Onigiri. Onigiri, exatamente. E aí ela senta lá na loja de conveniência lá, né? Que Isso, e aí ela se sente mal, né? Então, assim, tem a memória afetiva sobre a coisa, né? Sobre esse imaginário. Bom, gente, eu acho que é muita coisa, eu acho que aparece até, né, visualizando, revisualizando o filme. É um filme que dá muita vontade de revisitar, de mostrar para mais pessoas, de levar, entendeu? Porque é um filme muito rico, né? De novo, parabenizo o Ego por ter encontrado ele aí no meio de tantos milhares de filmes interessantes, encontrado esse, né? Como dica final, gente, eu acho que daria, assim, quem quer assistir uma outra coisa para fazer um contraponto, né? Sobre essa questão, né, assim, da condição, né, de um transexual, né, de uma transexual dentro de uma sociedade. Existe um filme bem interessante aí que se chama Uma Mulher Fantástica, inclusive do mesmo ano, né, um filme chileno que chegou a concorrer ao Oscar, e aí traz a personagem em si, né, quem faz, né, esse personagem ali, né, é uma cantora e atriz transexual chilena chamada Daniela Veiga, né, e que daí você vê muito esse lado do preconceito, e daí talvez você possa fazer um contraponto dessa latinidade, né, porque aí é um filme muito latino, com sentimentos muito latinos, com, assim, os preconceitos são muito mais diretos, mas também fala de um núcleo familiar, né, e aí dá para fazer um contraponto interessante entre os dois tratamentos, super válidos, né, os dois, acho que assim, os dois filmes, eles tratam de um tema parecido, a relação familiar, né, e a transexualidade, e aí vale muito, assim, para se o espectador aí quiser fazer, né, esse contraponto entre diferentes culturas, como que elas tratam os temas, tá? Isso acho que é muito importante, não dá pra gente dizer que existe um tratamento ideal, perfeito, nórdico da coisa, assim, né, que assim é um manual, que, nossa, aqui todo mundo tá super resolvido com isso, né? Não, cada cultura, se quiser se aprofundar, né, se quiser realmente debater aquilo, ela vai debater do jeito dela, né? Vai ser o gesticulado italiano, já que o Francis aí falou dos italianos, né? Ou vai ser lá a sutileza japonesa, ou vai ser, de repente, a passionalidade latino-americana, tá? Então isso é muito interessante, acho que é isso que faz assim, o cinema ser tão rico, né? Quando esse cinema se propõe a debater coisas, né? A pensar coisas a fundo, pensa-se muito com a cultura onde se está inserido, né? E aí não existe um juízo de valor para dizer que esse é melhor ou aquele é melhor. Os dois estão tentando dar contrapontos a essa questão que, de novo, né, não deve ficar invisível, tabulizada, não de tabu de comida, mas de ser tabu, né? Ela não tem que ser isso, né? Ela tem que ser debatida de alguma forma. Então fica aí, Uma Mulher Fantástica, a minha dica, né, para quem quiser aprofundar um pouco mais. Egon? Eu acredito que esse filme ele ajuda, né? Para fechar, ele ajuda a gente a entender também como os estereótipos eles são tão problemáticos, né? E se a gente pensar, por exemplo, a indústria, né? Nos termos da dor do Horkheimer, né? A indústria cultural, ela constrói e reproduz essas imagens, né? Porque vejam, né? A gente tem a cena televisão, né? Aparecem sempre os casais heteronormativos, né? Agora, obviamente, né, as empresas, digamos assim, o mercado se adequa a isso. Mas é esse tipo de hábitos gerado, né, esse tipo de concepção gerada que se reproduz, que constitui os preconceitos, né, e que evita a gente a pensar o mundo de uma nova forma, de uma forma diferente, de naturalizar coisas que são naturais de fato, né, mas que a gente pega e coloca daí em caixas, né, pré-formatadas, pré-renderizadas, né, a partir da nossa própria experiência. Então, convite a abertura para o outro, né, para fugir desses estereótipos moldados, essas identidades moldadas, entender principalmente, né, que toda relação social ela é construída entre pessoas, né, é construída a partir do afeto, né, não há um rótulo na cabeça de cada um que identifica quem é de um grupo, quem é do outro, né, quem deve estar em determinado lugar.
né, da mesma forma que o De Biasi, né, fez uma recomendação, eu faço a minha também, né, que é um filme da Agnès Varda, né, que é uma cineasta também do movimento Nouvelle Vague, né, lá da França, que eu particularmente gosto muito dela, né, uma colega recomendou há algum tempo atrás, eu gosto muito dos filmes dela, que é Sem Teto Nem Lei, né, ele pode ser também encontrado como Os Renegados, né. Então, dentro dessa construção de gênero, né, ela mostra uma protagonista, Mona, que é uma mulher que não segue padrões sociais, né. Então, esse filme é de 1985, né? Então, ele é um filme que se situa, né, num pós-guerra, numa sociedade ainda em reconstrução, ainda em descoberta, né? E ilustra a história de uma mulher que ela já no início do filme ela está morta, né? Mas que a história toda dela é reconstituída, né? De forma assim a mostrar, né, que essa construção de gênero ela simplesmente é uma coisa que nós criamos, né? Que nós concebemos e reproduzimos socialmente. De forma assim, a ilustrar o feminino também dentro de uma perspectiva libertadora, dentro de uma perspectiva, né, que foge das amarras patriarcais a quais a gente está habituada, né? E não é uma heroína, Mona, né? É uma mulher comum que simplesmente resolveu seguir um outro caminho distinto e diferente, né? E é interessante como a Agnès coloca a Mona como se fosse, assim, um espelho social, né? Que ela é uma protagonista muito introspectiva, não tanto interativa, mas como ela deixa que os outros falem por ela, né? Os outros construam a própria história dela. Essa é a recomendação que eu deixo também, filme excelente, para você explorar um pouco mais, né, essas construções. Isso aí, muito obrigado, Egon, né? O De Biasi, novamente, acho que foi bastante prazeroso poder comentar esse filme, debater. Certamente, eu que tenho 3 filhas, né? É um filme que eu posso sentar com as minhas filhas, assistir, até para poder quebrar preconceitos, né? Até poder reavaliar a nossa condição de seres humanos que precisam olhar o mundo de uma maneira diferenciada, né? Eu recomendo esse filme para isso, né? Para a gente poder se reconhecer nas diferenças que existem no mundo, né? É um filme que é muito mais do que uma conversa sobre gênero, é uma conversa sobre afeto. Eu acho que isso é o mais bonito do filme, né? De como os nossos afetos afetam os nossos preconceitos, né? Eu acho que isso é um filme bonito. Mas valeu, muito obrigado aí e até a próxima, né? Eu que agradeço aí mais uma vez e, enfim, sempre um prazer estar aqui debatendo com vocês, seja qual filme for. Sempre tem alguma coisa muito legal, né? Sempre saem visões completamente diferentes. Todo mundo aprende, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu só tenho a agradecer também, De Biasi, Francis, né, pelo compartilhamento de ideias, né, como você menciona, De Biasi, a gente sempre sai daqui com uma experiência ainda mais enriquecedora, né, e a gente espera que isso esteja de fato também acontecendo com os outros espectadores, né, que possam, a partir de novos ângulos, de outras vivências, né, reelaborar esse filme, né, por outras perspectivas. Valeu, gente. Valeu, um abraço.